Olá a todos, meu nome é José Eduardo, aí para que vocês saibam, né, porque afinal vocês ainda não me conhecem, infelizmente em razão aí da quarentena, né, mas espero que em um futuro próximo eu possa dar as aulas aí presenciais a vocês e nós possamos nos conhecer, trocar experiências e dialogar bastante sobre a disciplina aí de Direito Penal. E como estava combinado aí com o professor Vitor Valente, coordenador do curso, eu hoje fico responsável por falar sobre a análise econômica do direito penal, aspectos práticos e estudo de casos. Então, a nossa disciplina, aqui a nossa aula, ela vai trabalhar aqui primeiro, com algumas ideias preliminares essenciais sobre a análise econômica do direito, para que vocês compreendam o funcionamento dela, ainda que de maneira relativamente superficial, porque é só uma questão mais introdutória para vocês entenderem os institutos jurídicos aplicáveis, os institutos econômicos aplicáveis. Depois, vamos estudar um pouco sobre a análise econômica do direito penal em si, pegando um pouco aí da teoria do direito penal e aplicando a análise econômica em cima para compreendermos essa concepção, talvez aí por vezes diferente e polêmica em cima do direito penal. E, finalmente, nós vamos tratar de algumas situações, alguns casos específicos, alguns temas que são relevantes para o direito penal e que vocês vão poder aí explorar e entender a aplicação imediata da análise econômica do direito penal. Tá? Então, eu gostaria muito que vocês acompanhassem a aula junto com a apostila que eu disponibilizei para vocês, porque daí já temos os principais pontos da matéria para vocês acompanharem, sem prejuízo de algum comentário, alguma coisa que vocês coloquem escrita aí junto da apostila para acompanhar a aula, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a matéria, né, qualquer coisa que não ficar muito clara, para vocês não ficarem esclarecido na minha explicação, por favor, podem mandar um e-mail para mim, tá? Um e-mail que eu forneci aí para o professor Vitor, para que vocês entrem em contato e eu esclareço as dúvidas aí o mais rápido possível, ok? Então, vamos começar aí a falar um pouco sobre essa análise econômica do direito penal. E vamos entender, então, o que é análise econômica do direito. Parece que no início de raciocínio, uma ideia assim, inicial, parece que a análise econômica do direito seria mais um novo ramo jurídico. Parece que nós estudaríamos aí, então, ao lado do direito penal, civil, processual, também estudaríamos a análise econômica do direito. Isto não é verdade. Por quê? Porque a análise econômica do direito, na verdade, se trata de um método para se estudar o direito. Ou seja, a análise econômica do direito te dá um instrumental novo para se compreender o fenômeno jurídico. Então, eu não estou aqui tratando de um ramo novo ou até mesmo uma ciência própria da análise econômica do direito, mas somente estou pegando o mesmo objeto de estudo e me utilizando de novas ferramentas para tentar compreendê-lo. E quais ferramentas eu me utilizo na análise econômica do direito? A ferramenta que eu vou me utilizar aqui são as ferramentas próprias da economia, particularmente do estudo da microeconomia, que vai estudar então a relação econômica entre os agentes econômicos. Ou seja, não vamos estudar aqui, não vamos utilizar exatamente as ferramentas da macroeconomia para a compreensão, por exemplo, de orçamento de um Estado, para o direito próprio do direito financeiro, das contas públicas, mas sim do relacionamento econômico, das relações econômicas que as pessoas, os agentes têm dentro de uma realidade e como que podemos aí talvez prever alguns resultados, compreender esse fenômeno e trazer explicações próprias a partir dos institutos econômicos. E veja que isso é importantíssimo para compreender como que funciona o fenômeno jurídico. E por que isso é muito importante para entender o fenômeno jurídico? Porque com a análise econômica do direito, eu consigo realizar uma nova interpretação das normas jurídicas.
não só mais naquele viés purista, digamos assim, da teoria do direito, naquela visão até kelseniana, normativista, de simplesmente se aplicar uma lógica jurídica para o fenômeno jurídico. Ou seja, me preocupar somente com o sentido da norma e os aspectos, as estruturas dessa norma jurídica para que ela tenha validade. Mas eu vou além disso. Me preocupo com a validade e me preocupo com a interpretação da norma, mas também com aspectos econômicos. E veja que essa reinterpretação, então, da norma jurídica, ela vai se dar aí em vários aspectos, em vários momentos diferentes em que eu encaro essa norma jurídica. Primeiro, eu vou analisar sob o viés econômico como que eu vou produzir aquela norma jurídica. Ou seja, que a norma não seja simplesmente válida porque ela passou pelo devido processo legislativo, ou se você quiser chamar também de devido processo legal. Ou seja, não quero saber apenas que ela passou pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, pelo presidente da República, que ela então está incorporada ao ordenamento. Mas mais que isso, eu quero também compreender que além de válida, ela vai produzir efeitos na realidade, no mundo, não só jurídico, como dos fatos. Ou seja, eu quero criar uma norma que seja válida e eficiente também, que ela então atinja os resultados que ela se proponha e atinja da melhor maneira possível, da forma mais otimizada possível. E veja, isso no início, no momento de criação da norma jurídica. Mas eu tenho também a ideia de aplicação da análise econômica do direito para explicar a própria existência em si das normas. Ou seja, a norma pronta, eu tentar trazer uma explicação não meramente jurídica, não só aquela interpretação que nós fazemos dentro do direito, mas explicar também por que o cumprimento daquela norma, por que a existência daquela norma é eficiente, é aí desejável pelas pessoas, pelos agentes, e que com isso haverá ganho, haverá aí uma alocação de recursos eficiente. Então veja, aí é interessante também a análise econômica do direito para eu compreender que a aplicação da norma jurídica ela tem também uma justificativa econômica, tá? E finalmente, ela pode fazer aí uma análise que seria basicamente repressiva. E qual eu quero dizer aí como repressiva? Porque a partir da verificação da produção e da execução, da produção de efeitos dessa norma, a análise econômica do direito também vai contribuir para a existência ou afastamento de uma norma do ordenamento jurídico, apontando que, por mais que a norma seja válida conforme o direito, ela é ineficiente para as relações econômico-sociais jurídicas. Ou seja, que aquela norma produz efeitos, mas está dando um efeito negativo para as relações sociais e que ela deveria deixar de existir ou até mesmo poderia ser ou deveria ser modificada para se adequar à realidade e que daí então melhore o bem-estar social, o bem-estar coletivo. Tá? Então, quando eu faço essa análise econômica aí do direito penal, eu estou então pensando, ou do direito por completo, né? Eu estou pensando então numa análise completa, desde a criação até de uma crítica em si da existência e validade daquela norma jurídica. E é nisso então que a análise econômica do direito vai se fixar, dando todas essas ferramentas, todos esses instrumentais para que nós consigamos realizar uma análise aí muito boa, muito útil para o nosso direito, ok? Vamos entender então a partir de agora da onde que vem essa ideia aí da análise econômica do direito. E veja, que eu trouxe aí para vocês podem olhar aí na apostila,
uma concepção já bastante antiga de análise econômica do direito, mas não com esse nome, mas com alguns efeitos, algumas colocações em aí pensadores históricos que contribuíram para a construção dessa ideia de análise econômica do direito. E podemos começar aí a partir do pensamento de Thomas Hobbes. Hobbes tinha a ideia que o homem é o lobo do homem. Lembra que o Hobbes, então, defendia a ideia de que precisava se criar um Estado forte, autoritário, que pudesse aí restringir as liberdades e os direitos do homem a ponto de ele temer esse Estado. Por quê? Só assim o homem teria contida a sua natureza maléfica, a sua natureza, então, que quer prejudicar o seu próximo. Então precisa de um Estado que ele faz aí uma metáfora com o Leviatã, que seja um monstro mitológico, né, que os homens mal conseguem entrar em contato visual com ele. Por quê? Porque ele é tão monstruoso, tão perverso, tão imponente e forte, que esse Estado, então, ele causa um temor quase que irracional no homem. E ele, então, obedece às regras desse Estado. Então, Hobbes vai defender essa ideia e ele vai trazer um aspecto interessante, que é o aspecto da propriedade. Por quê? No momento em que o homem relativiza seus direitos em prol do Estado, o Estado tem um controle quase que absoluto sobre os direitos e interesses desse homem, sobre a vida aí jurídica desse homem. E dentro desse aspecto nós podemos falar também da propriedade. Que a propriedade, então, vai ficar controlada pelo Estado para que ela sirva de maneira racional e eficiente para as necessidades, tanto humanas quanto estatais. Então o Estado faz esse controle racional da propriedade, né, que seria uma análise aí econômica em cima do direito de propriedade. Como que eu posso tornar, eu, Estado, eficiente a exploração de determinada propriedade para que o homem não prejudique o outro? E essa análise econômica ele vai fazer sobre o direito de propriedade. Tá? Aí, veja que nós temos uma contraposição com a ideia do David Hume e do Adam Smith. Por quê? Porque o David Hume, né, o Hume, ele vai trabalhar com a ideia de leis que tenham uma utilidade para a sociedade. O que ele quer dizer com isso? Que as leis devem ser respeitadas, as leis devem ser obedecidas e devem ser criadas com a finalidade sempre de ter utilidade para o homem. Ou seja, não basta que uma lei seja válida, que ela faça parte do ordenamento jurídico, mas é preciso que essa lei seja útil, que ela então produza de fato efeitos na sociedade. Veja que a análise econômica do direito, como eu falei para vocês há pouco, ela trabalha justamente com essa ideia de eficiência, de utilidade, ou seja, que o direito precisa aí produzir efeitos e não simplesmente estar válido. Então tem um certo fundamento aí na ideia do Hume. E o Adam Smith, que vai fazer aí uma contraposição mais forte aí à ideia do Hobbes, né? Ele vai defender então aquela ideia da não intervenção estatal, ou seja, a ideia da mão invisível do mercado, né, que ele então se autorregula e que então as explicações econômicas, né, para os eventos faz com que, deixando o mercado livremente se estabelecer, ele vai então chegar num ponto ótimo em que se estabiliza e todos têm uma relação em que há uma alocação eficiente de recursos. Tá? Essa é a ideia do Adam Smith. Depois, nós temos a ideia do Bentham, Jeremy Bentham, né, que ele vai então se utilizar desse princípio utilitarista para dizer que o direito vai trabalhar com a ideia, principalmente o direito penal, vai trabalhar com as ideias de estímulos. Estímulos para o prazer do homem e estímulos para a dor do homem.
Ou seja, o prazer sendo aí então o benefício e a dor sendo um custo para o homem. E ele então vai trazer uma explicação econômica muito interessante para o direito penal, porque ele vai falar o seguinte, que o crime será considerado um crime que compensa, ou seja, vai considerar aí que o crime vale a pena se o prazer exceder a dor esperada. Ou seja, se o benefício do crime exceder os seus custos, então o crime compensa. E isso vai ser importantíssimo para entendermos aí a próxima parte da matéria, tudo mais, que a gente vai avançar em breve. Porque, veja, a ideia aqui é a seguinte, temos diversos tipos de custos. Pode ser a preparação para o crime, pode ser aí a forma de atuação estatal para repreender aquele que praticou um determinado delito. Podemos aí, então, os mecanismos estatais à disposição para a descoberta do crime e assim vai. Se em todos esses custos ainda o benefício for maior, valer a pena arriscar, então o crime vai compensar. E quem vai expandir essas ideias do Bentham vai ser o Gary Becker. Porque o Gary Becker ele vai defender uma visão aí até que parece extrema para o direito penal. Porque ele vai falar que as penas devem ser somente de multa. Veja, nada de encarceramento ou outras restrições de direito, mas simplesmente o pagamento de uma multa. E por quê? Porque prisão, restrições de direitos só trazem gastos para o Estado. Veja o quanto que o Estado gasta com cada prisioneiro, com cada pessoa que está presa, né? Esses gastos, se não houver uma medida pública, uma política pública eficiente e bem formulada, são gastos que não voltam para o Estado. É dinheiro que não volta. E por isso, então, o Gary Becker vai defender aí que é muito mais eficiente para o Estado multar aquele criminoso do que, de fato, encarcerar. Por quê? O peso no bolso é muito maior do que o peso em uma restrição a uma liberdade, sobretudo pensando em estados em que há uma condescendência maior com a criminalidade. E o que eu quero dizer com condescendência maior? Quando há diversos benefícios e direitos próprios para o preso, como, por exemplo, de progressão de regime, de poder ter aí redução da sua pena e dentre outros tantos exemplos. Tá? Então, só fica uma grande questão. E se uma pessoa pratica um crime e esse crime depende de uma complexidade maior para a sua descoberta? O Becker vai dizer o seguinte, que o valor da multa deve ser sempre proporcionalmente maior em razão da baixa possibilidade de se descobrir o crime. Em outras palavras, quanto mais complexa a investigação, quanto mais difícil solucionar e se chegar àquela verdade, vou utilizar aqui a expressão, apesar de criticá-la bastante, a verdade real dentro do processo penal, né, maior tem que ser o valor da multa. Mas aí, obviamente, nós temos um grande problema. E qual que é o problema? E se uma pessoa muito rica pratica um crime de alta possibilidade de descoberta? Digamos, pegamos aí um dos nossos grandes bilionários, trilionários aí da Forbes, e eles praticam um crime de homicídio. Filmado, visto por diversas testemunhas, não tem dúvidas que ele praticou aquele crime. Fica difícil o estabelecimento de um valor de multa que seja proporcional para aí fazer com que o crime não compense, né? Quanto que teria que ser o valor dessa multa para que
ou para que essa pessoa se sinta compelida e tenha aí, então, o custo grande, uma dor muito grande na prática desse crime. E mais, se o valor da multa é proporcional à possibilidade de descoberta do crime, nesse exemplo que eu dei para vocês, se consegue descobrir fácil, a multa, em tese, deveria ter um valor baixo. E se tem um valor baixo, digamos que nós damos uma liberdade para uma pessoa milionária, bilionária, que não se espera, que não seria aí condizente com valores democráticos, digamos assim, né? Então, há de se pensar em cima dessas concepções próprias aí do Gary Becker, tá? Então, veja, no momento em que eu trato o crime a partir de uma análise econômica, falando que dor é custo e prazer é benefício, eu estou falando então que existe um mercado, e eu estou falando mercado em termos econômicos, implícito de crime, em que eu analiso meus gastos e os meus benefícios e pratico ou não algum crime. Então, veja que por trás do direito penal é possível extrair uma lógica econômica, em que há então a relação entre custos e ganhos, né? A partir aí daquelas etapas preparatórias de execução do crime e o bem jurídico atingido, tá? Isso nós vamos ver também, só para complementar essa ideia, em outros ramos do direito. Por exemplo, eu consigo pensar no mercado implícito também dentro do direito de família. Quando eu falo de discussão de guarda, quando eu falo da questão dos alimentos, fixação de alimentos, né, das decisões dentro de um poder familiar compartilhado entre um casal, e assim vai. Temos aí um mercado implícito por trás. Enquanto que outras disciplinas o mercado é muito mais explícito, né? Que é o caso, por exemplo, do direito empresarial, o direito contratual, que sobretudo aí foi aonde se desenvolveu com maior profundidade a análise econômica do direito, tá? Temos aí, coloquei só para vocês, alguns expoentes da análise econômica do direito, se vocês tiverem interesse em buscar as obras deles, tá? Ronald Coase, ele fala aí sobre custos de transação, que é uma concepção muito interessante, que vale a pena ser lida. Guido Calabrese, que vai trabalhar aí com a responsabilidade civil, tá? E o Richard Posner, que ele é aí o grande expoente da análise econômica do direito. Por quê? Foi ele que difundiu a análise econômica do direito no mundo. A partir do seu livro Economic Analysis of Law, ele conseguiu aí trazer a ideia da análise econômica de uma maneira didática e simples para as pessoas. Recomendo muito a leitura do livro dele, tá? Não existe tradução para o português, está só em inglês. É um livro relativamente caro, tá? Se vocês procurarem aí em Amazon ou então outros sites de venda, vocês vão ver que é um livro caro, mas é um livro que compensa muito, vale muito a pena a leitura, tá? Não que as ideias do Guido Calabrese, do Ronald Coase e tantos outros também não valem muito a pena, mas o Richard Posner, em razão da sua didática, vale muito a pena. E se vocês quiserem se aprofundar também um pouco mais em outros aspectos da análise econômica do direito, também recomendo a leitura do livro Law and Economics, do Coulter e Ulen. Se eu não me engano, eu coloquei aí na apostila para vocês também a recomendação, tá? Se vocês olharem lá no item 5, indicações de leitura, eu coloquei para vocês e, por favor, vão atrás que vale a pena, tá bom? Muito bem. Próxima ideia que nós temos que trabalhar aqui é a ideia dos pressupostos da análise econômica do direito. E veja só, dos pressupostos da análise econômica do direito, o primeiro que nós temos que entender é a ideia do homo economicus. E o que é o homo economicus? Vamos fazer uma comparação. No direito, a gente não tem aquela ideia do homem razoável, do homem médio. Para a economia, nós temos também esse paralelo.
dessa pessoa que atua de maneira racional, de maneira razoável diante das situações. Só que o Homo economicus, ele é aí um pouco além a sua ideia. Por quê? O Homo economicus, ele tem uma presunção de racionalidade que ele sempre vai atuar de maneira eficiente, ou seja, todos os seus comportamentos são a favor de um benefício, de um ganho, de uma alocação eficiente de recursos. Ou seja, o Homo economicus, ele nunca vai agir de forma a causar prejuízo próprio, ou simplesmente agir para causar prejuízo para os outros, mas ele vai agir de maneira que é eficiente a ponto de ter ganhos, tá? Veja que, para o direito, nós temos aí a ideia ultrapassada do homem médio. E por que ultrapassada? Porque o homem médio é como se fosse um padrãozão de comportamento. E que todas as pessoas do mundo precisam se encaixar no comportamento do homem médio. E isso é falso, porque as pessoas têm qualidades, têm aí questões pessoais diferentes. E elas não podem se encaixar no mesmo padrão de homem médio. Por isso mesmo, é muito mais interessante falarmos dentro do direito, sobretudo dentro do direito penal, naquela atitude razoável que se esperava daquela pessoa diante da situação no caso concreto. Né? Então, por isso que a gente fala que o homem médio é uma ideia que está em desuso, está caindo, pelo menos, com a doutrina contemporânea do direito. Tá? E veja, a economia tradicional neoclássica, ela vai trabalhar, então, com essa ideia do homo economicus, essa presunção de racionalidade. Só que vamos aí pensar em cima disso. O homem sempre age de maneira racional? Penso que não. Tanto que nós temos até a previsão no direito dos atos emulativos, ou seja, o ato que o homem realiza somente para prejudicar o outro. Então, nem sempre ele vai agir de maneira a aferir ganhos. Às vezes ele pode ter prejuízo próprio simplesmente porque ele tem a intenção de causar prejuízo no outro, causar dor no outro. Né? Então, por vezes, o homem escolhe a saída mais custosa só porque ele sabe que vai prejudicar outra pessoa. Então, essa presunção por vezes cai. Né? Veja que nós temos aí exemplos de sobra sobre isso no direito do consumidor. Né? Nós temos exemplos de sobra no direito contratual, em que alguém leva o contrato a uma execução ruim justamente só para prejudicar o outro. Então nós temos aí esse primeiro problema. Segundo problema, será que o homem consegue ser racional o tempo todo? Será que nós agimos com a total racionalidade o tempo todo? Vamos pensar na situação que estamos agora. Né? Foi noticiado agora várias vezes na mídia que no momento em que se diz que a pandemia do coronavírus chegou no Brasil, as pessoas correram para os supermercados para comprar basicamente duas coisas: álcool em gel e papel higiênico. O álcool em gel faz sentido as pessoas quererem comprar, porque foi uma das recomendações aí de higienização, embora não a melhor, porque deveria ser água com sabão. Mas foi uma das recomendações. Acontece que as pessoas, no pânico de achar que iam ficar sem o álcool em gel, compraram muito mais do que precisavam. Então vi as pessoas limpando prateleiras de negócio, e aqui não estou falando daqueles que tinham a pretensão de revenda, né? Porque daí tem uma ideia econômica por trás até questionável eticamente, mas daí é uma outra história, tá? Que pode se discutir em um outro momento. Mas veja, aqueles que compraram simplesmente para o uso próprio e tinham de maneira exagerada, agiram de maneira irracional. Principalmente aqueles que compraram papel higiênico em excesso. Por quê? Porque aqueles que compraram em excesso e não tinham a necessidade disso, se moveram por uma questão emocional. Por quê?
ouviram que no Japão as pessoas estavam comprando papel higiênico de maneira exagerada, isso por uma questão de um trauma antigo deles, de outras epidemias que atacaram o Japão e mais problemas econômicos que à época eles tinham o fornecimento somente pela China e as fábricas da China estavam com um problema sério para fazer a exportação e por isso faltou papel higiênico e elas então, as pessoas vendo que o problema se iniciou na China novamente, imaginaram que ia faltar papel higiênico e foram correndo nos supermercados comprar e daí isso repercutiu no Ocidente, que não tem nada a ver com exportação de papel higiênico pela China, e mais, sem se atentar ao fato de que os sintomas não envolvem diarreia, em raríssimos casos. Mas mesmo assim, as pessoas foram atrás do papel higiênico, achando aí que seria interessante já ter estocado em casa. Ou seja, o homem é verdadeiramente racional a todo momento? Me parece que não. E sendo, então, tendo uma racionalidade limitada, né, a gente pode, talvez, em parte, derrubar essa ideia do Homo economicus. E por isso mesmo, quem vai estudar a derrubada desse conceito é a economia comportamental, tá? Que nós vamos já falar em breve. Muito bem. A análise econômica do direito também vai trabalhar um pouco com consequencialismo, ou seja, vai verificar o custo da norma jurídica e o benefício alcançado com a sua obediência ou não. Nada muito diferente do que aquilo que a gente trabalhou já anteriormente aqui na aula, né? Ou seja, vai incluir aquele elemento eficiência na análise jurídica, então vai ficar uma análise econômico-jurídica, para ver a relação entre o custo e o benefício, vendo se compensa haver aquele benefício com os custos havidos. Tá? A seguir, questão do mercado. Mercado deve se entender de maneira seguinte, que é uma coordenação horizontal entre as pessoas, tá? Em que elas então vão se complementar entre si por meio das trocas havidas. Então, por meios contratuais, acordos, de atos aí de coordenação. Ou seja, a realocação e alocação de recursos de maneira eficiente, tá? O que mostra que o mercado é diferente da organização empresarial, porque a organização empresarial não é horizontal, mas é vertical. E por que é vertical? Porque a empresa ela vai então dar comandos para aqueles que são subordinados para realizar as suas atividades. E em que sentido isso funciona dentro da economia? Essa é uma ideia do Ronald Coase, tá? Uma contribuição dele no artigo A Firma, o Mercado e o Direito, que ele trabalha também a ideia de custos de transação. Que ele vai falar o seguinte, que diferente do mercado, uma empresa, ela, ao invés de contratar terceiros, como se fosse um funcionamento terceirizado das suas atividades, para a aquisição de produtos e realização de serviços, ela prefere contratar pessoas e internalizar a produção daquele bem ou então a prestação daquele serviço. Então veja, ao invés de ela contratar uma empresa aí de faxina, de limpeza, ela mesma contrata um empregado para que ele realize a limpeza do local, tá? Isso aí, claro, sabemos das questões de terceirização no Brasil atualmente, tudo mais, a compensação financeira e econômica que isso pode dar, mas, em regra, as empresas preferem contratar empregados para realizar eles mesmos as atividades do que contratar um terceiro, em razão do tempo de negociação, a dificuldade da negociação e os problemas decorrentes e as questões de ordem que podem ser dadas, né, de imperatividade, que é muito maior para aquele que é contratado, tá? Daí entram aí outras variáveis dentro desse assunto, né, que é as questões aí de quanto que se diminui o custo de por exemplo, de um terceirizado, uma empresa terceirizada, e que pode compensar. Mas daí estamos em outra história, tá bom?
temos a ideia de utilidade. E a ideia de utilidade é a ideia de que você não tem como dizer exatamente o quanto alguma coisa é útil para você. Se você se lembrar das aulas de filosofia do direito, ou então até introdução ao estudo do direito, se você for aluno aqui da PUC Campinas, na graduação, né? Utilidade é um valor, está dentro da axiologia. E você não consegue medir um valor, né? Porque uma das características do valor é só a incomensurabilidade. Tá? E por isso, então, quando você fala em utilidade, você não consegue dizer um número preciso de utilidade para mais ou para menos para determinado bem, para determinada atividade. Mas você consegue dizer que alguma coisa é mais ou menos útil. Então, o que a economia vai fazer para medir a utilidade? Ela, de maneira arbitrária, vai determinar uma numeração, vai determinar uma medição da utilidade para falar que um indivíduo está mais satisfeito com uma decisão do que com as demais. Então, vai falar o seguinte, olha, indivíduo, pessoa, você tem 3 opções. Para aquela que você se sentir mais satisfeito, dê a nota 1. E para aquela que você se sentir menos satisfeito, menos 1. E para aquela que você é praticamente indiferente, 0. Pronto. Você mediu a utilidade para aquele indivíduo sem dar de fato uma medição precisa, colocada de fato como que funciona com aquele caso. Né? Você não disse a utilidade de fato, mas você inventou uma escala para fazer uma medição de utilidade para saber aí a preferência de determinada pessoa. Tá? E isso é muito importante para a tomada de decisões. Pense aí numa decisão de uma política criminal, uma política pública, na decisão sobre uma norma jurídica, na sua eficiência. Né? Então, medir utilidade é bastante importante. Aí, se vocês olharem na apostila de vocês, vocês vão verificar que eu coloquei um esquema que trata da relação das escolhas que o homem pode ter. Que ele pode decidir por impulso, que é aquela decisão emocional, né, simplesmente, aquela decisão intuitiva, né, em que ele vai então se utilizar da sua intuição para poder decidir alguma coisa, ou uma decisão racional. Instrumental, que é aquela racionalidade perfeita própria do Homo economicus, e também temos a heurística, que é aquela racionalidade limitada, bounded rationality, e que nós vamos falar então de uma racionalidade em que há influências psicológicas, intuitivas também na tomada de decisão. Ou seja, o homem não age puramente por instinto. Ele até pensa, mas ele não pensa de uma maneira que seja de fato completamente racional. Pensa que muitas vezes nós vemos decisões políticas, decisões aí de política criminal, e que após tomar a decisão e ver os efeitos dela, nós traçamos uma crítica, às vezes até muito ferrenha, dizendo, poxa, mas como que essa autoridade pública decidiu dessa maneira, né? Sendo que essa alternativa era melhor, podia ter feito de outra forma, poderia ter feito assim, assado, tudo mais. Veja, isso nós conseguimos fazer depois, tendo todos os dados e estatísticas à nossa disposição. Um pensamento, às vezes, com calma, um pensamento com tempo, e que nós podemos, de fato, aplicar a racionalidade na compreensão daquele evento. Às vezes, nós temos aí decisões que são tomadas a destempo, né? De maneira rápida, célere demais, e que não são analisados todas as variáveis que se aplicam ao caso concreto. E daí, então, nós temos uma escolha que é muito mais voltada para essa heurística, essa racionalidade limitada, com aquela emoção do momento, aquela influência do momento, do que de fato uma racionalidade instrumental. Tá? E essa racionalidade limitada é estudada pela economia comportamental, que ela então vai relacionar a economia com a psicologia, principalmente, aí, dentre outras ciências, para compreender que o homem, não sendo completamente racional, como que a economia pode prever
aí ao funcionamento de determinados eventos e determinados fenômenos, tá? Mais para frente, nós vamos trabalhar aí alguns exemplos sobre isso, ok? Se a análise econômica do direito trabalha com eficiência, então precisamos entender o que é eficiência. E nós temos vários critérios para dizer o que é eficiente, mas temos 3 principais, tá? Que é aquele dado pelo utilitarismo, pelo Pareto ou então Kaldor-Hicks. Como que funciona o utilitarismo, que é o mais antigo de todos, o primeiro critério que apareceu para nós? Que é a ideia de felicidade e dor, que trabalhou já o Bentham e daí vai desenvolver mais profundamente o Stuart Mill. Ou seja, que você vai dizer que alguma coisa é eficiente, que alguma atividade é eficiente, quando há esse ganho, esse incremento de felicidade. E quando há um incremento na dor, né, de tristeza, você tem então uma ineficiência. O problema aqui é evidente. Como que eu faço para medir a felicidade de uma pessoa? Veja, felicidade, de novo, trabalha num aspecto valorativo, incomensurável, e por isso, então, eu não tenho como falar quantos por cento, quantos metros, quantos quilômetros, quantos litros de felicidade eu tenho mais do que uma outra pessoa. Isso é impossível. Agora, além disso, o que me deixa feliz pode te deixar infeliz. Ou seja, é uma ideia muito subjetiva, né? Absurdamente subjetiva. Então, falar de maximização de felicidade, diminuição de dor tão somente, você trabalha com aspectos exageradamente subjetivos. E que precisaria, portanto, se há um critério para aferir eficiência, o critério precisa ser objetivo, tá bom? Por isso, nós temos aí o desenvolvimento de um outro critério de eficiência, que é o critério de Pareto. E esse nome Pareto se dá em razão do seu criador, que Pareto foi um italiano, matemático e tudo mais, que ele desenvolveu. Que a ideia é a seguinte, que deve haver melhoria na situação de alguém sem implicar a piora de outra pessoa, né, para ser eficiente em Pareto, para se tornar daí eficiente em Pareto. Ou seja, se eu quero ganhar mais, eu não posso piorar a situação da parte contrária, com aquele que está se relacionando economicamente comigo. Então veja, se eu conseguir melhorar a situação sem piorar a situação da outra, quer dizer que atualmente, antes de fazer essa melhora, minha situação era ineficiente no sentido de Pareto, tá? Porque se podia melhorar, quer dizer que eu estava funcionando de maneira ineficiente. Agora, se eu não puder melhorar, né, seja porque não tem como eu ganhar mais, seja porque se eu ganhar mais eu vou piorar a situação da parte contrária, aí então eu já estou numa situação Pareto suficiente, ou também chamada de Pareto superior. Ok? Qual que é o problema do critério de Pareto? É justamente essa condicional que ele tem, de que para melhorar a situação você não pode piorar a do outro. E muitas vezes isso é criticado por aquele que quer ter uma melhora, por aquele então que determina que deveria haver uma melhora na sua situação, independentemente do prejuízo dos demais. E por isso então foi criado esse outro critério de Kaldor-Hicks. E o critério de Kaldor-Hicks, ele vai falar que a eficiência só implica no aumento dos ganhos, independente do prejuízo do outro. Ou seja, para você fazer um cálculo de eficiência em Kaldor-Hicks, os ganhos seus devem ser superiores às perdas da parte contrária. Então veja, a parte contrária pode piorar, pode ter aí uma piora na sua situação, mas será eficiente desde que essa piora não seja maior do que os ganhos que aquele vai ter, que vai ser beneficiado dessa mudança de postura, tá? Então, Kaldor-Hicks aí
vamos dizer assim, ele deixa mais branda a regra do Pareto, né? E isso é muito interessante, a ideia do Kaldor-Hicks, sobretudo para políticas públicas, né? E podemos pensar em políticas criminais. Por quê? Alguém numa política pública vai ser prejudicado, necessariamente, seja com aumento de imposto, seja numa relativização de algum direito, né? Seja aí alguma restrição imposta pela política pública. Mas, se essa restrição, essa perda de direito, esse aumento de tributo for aí uma perda menor do que o ganho para a coletividade, vai ser uma medida, então, eficiente no sentido de Kaldor-Hicks. Ok? E para o último ponto dessa primeira parte da nossa aula, vamos falar do custo de oportunidade. E o que é custo de oportunidade? É mais do que dinheiro. É mais do que a gente falar de perda de dinheiro. Mas é também falar aí de tempo perdido, de perder oportunidades, perder aí então possibilidades que você tinha naquele momento em razão de você estar à disposição de alguém, em razão de você ter um acordo com alguém. Então, você é impedido de se utilizar de determinados recursos, de ter determinados comportamentos, né? Como você desejaria, porque você está vinculado a alguém. E daí, então, isso é o custo de oportunidade, que no direito agora se chama, né, como os danos emergentes, tá? Aqueles danos, então, que são produzidos em razão dessa disposição para a parte contrária. Claro que danos emergentes tem também uma concepção um pouco mais ampla disso, mas o custo de oportunidade estaria abarcado dentro da ideia de danos emergentes, tá? É o que diz ter se criado aí agora, né? Aquela que na verdade da ideia não tem nada de novo efetivamente, mas é a ideia lá do tempo à disposição do consumidor, aquele tempo perdido pelo consumidor que agora foi abarcado pelo STJ a partir da ideia de um jurista aí, né? Que diz ter criado essa concepção do tempo perdido, né? À disposição aí, por exemplo, de um fornecedor. No fim, isso não deixa de ser custo de oportunidade, que há muito tempo que a economia já diz, e que está dentro dos danos emergentes. Então não tem nada de realmente novo nessa teoria aí, né? Apesar dos aplausos da comunidade jurídica. Então vamos entender. Como que eu posso, talvez, então, calcular essa ideia do custo de oportunidade? E eu trouxe um exemplo aí na apostila para vocês, né? Preciso comprar minério de ferro. Vendedor A vende por 500, mas só entrega depois de 10 dias. E o vendedor B vende por 600, mas também só entrega depois de 10 dias. Resolvo comprar do vendedor A, afinal é R$100 aí mais barato do que o vendedor B. Só que o vendedor A se torna inadimplente e não me entrega a mercadoria. Com isso, eu vou agora atrás do vendedor B, pedindo pelo amor de Deus para ele vender para mim. Só que agora ele não está mais vendendo por 600. Ele vende por 700. O que aconteceu aí? Né? Eu tive aí um custo de oportunidade dado pelo vendedor A. Por quê? Porque eu podia ter comprado por 600 e recebido no prazo certo, mas acabei comprando por 700. Logo, eu tive um valor aí de custo de oportunidade, que seria o valor dos danos emergentes aí, de R$100. Ou seja, eu pego aquela oportunidade que eu tinha e depois a oportunidade que eu tive depois do meu problema. Um menos o outro me dá o valor do custo de oportunidade. Ok? Então veja que eu transformo aí esse custo de oportunidade num quantum pecuniário, tá? Vai então traduzir de maneira econômica o que é essa oportunidade perdida, ok? Muito bem, gente. Então, esses aí são os temas que eu queria trabalhar nessa primeira parte da aula, tá? E na segunda parte nós trabalhamos com a análise econômica do direito penal, ok? Muito obrigado e até já!